Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar de ecologia. É uma aula fundamental porque vamos tratar de diversos conceitos importantíssimos dentro dessa magnífica matéria e você sabe muito bem, se você vai fazer vestibular ou principalmente o Enem, ecologia é o que mais cai aí na biologia. Então 30% da prova, pelo menos de biologia, cai em questões referentes à ecologia. Então vamos aqui, gente, é uma aula fundamental porque a gente vai falar desde o início, o basicão, e aí a gente vai se aprofundar um pouco mais em diversos conceitos. Então esse é o primeiro quadro, você repara aqui, sempre no início das aulas. E na mudança de quadros eu vou ficar uns 2, 3 segundinhos aqui agachado, que é o tempo que você tem para dar uma pausa no vídeo e copiar. Depois de ter copiado isso aí no teu caderno, teu material de anotações, basta você ir anotando as coisas que eu vou falando durante a aula. Então vamos lá, gente. Vamos lá, sem enrolação. Então, ecologia. Bom, você já sabe que ecologia é o estudo. Mas vamos entender a origem dessa palavra. Te liga. Ecologia é uma palavra que deriva do grego. Eco vem do oikos, que significa casa. E logos, né? Logia deriva do logos, que também é grego e que significa estudo. Portanto, ecologia é o estudo da casa. E tu fala, pessoal, pá! Bom, é óbvio que é o estudo da nossa casa. Então nós estamos estudando a Terra, o planeta Terra, os ecossistemas, tudo, onde a gente mora, onde a gente vive, não somente nós, mas como todas as espécies. Então perceba só que importante. Na ecologia, a gente estuda os seres vivos, a interação entre os seres vivos, sejam eles de mesma espécie ou de espécies diferentes, e também essa interação de todos os seres vivos com o meio ambiente. E é óbvio que o meio ambiente também influencia no próprio meio ambiente. Quando as condições climáticas mudam, vem uma reação em cadeia. Então, na verdade, quando a gente estuda ecologia, quando a gente fala que eu gosto lá na plataforma, na Biolândia, o que a gente faz? A gente estuda tudo e deixa ecologia, que é o grande finale da biologia, para o final. Por quê? Tanto é que é grande finale. Porque depois que você entendeu toda a fisiologia de todos os seres vivos, todos os reinos, tudo, a gente coloca eles todos juntinhos, interagindo entre eles e entre o ambiente. Portanto, é um grande finale, é tudo, é uma das partes mais importantes da biologia, é ecologia. Chega aqui, ó, o cara se arrepia de tão bonito que é um conteúdo. Porque olha só, a gente pergunta, professor, qual é a importância de estudar ecologia? Bom, você já sabe aí, vários e vários noticiários que saem a todo momento aí sobre desastres ambientais, sobre desmatamento, sobre isso e aquilo. Olha só a importância. Primeiro a gente tem que conhecer para entender, é básico. Isso não serve somente para a ecologia. Se a gente conhece o funcionamento ou como funciona o nosso fígado, tu sabe, tu entende como funciona e aí tu pode desenvolver medicamentos, tu pode entender como fazer uma alimentação saudável para, né, ter saúde e tudo mais. Então, para a medicina, para todas as áreas também. Agora, isso não é diferente para o meio ambiente, para os seres vivos. Então, quando a gente entende, quando a gente conhece a ecologia e entende, a gente começa a perceber, pô, mas para aí. Eu não posso desmatar aqui, porque se eu desmatar isso aqui, pode ser que, sei lá, destrua determinado rio, ou uma espécie venha a entrar em extinção. Qual é o problema de uma espécie entrar em extinção? Pô, mas se essa espécie entra em extinção, outras espécies muitas vezes dependem dessa, então faz um grande desequilíbrio ambiental. Então perceba, olha só, quando a gente estuda ecologia, a gente acaba entendendo a importância de preservar, de conservar. Eu já vou falar para vocês a diferença entre isso aqui. Também a gente elabora estratégias. Ora, se tu estudou, se tu conheceu determinada área lá, estudou a ecologia de uma região, entendeu o ecossistema, já conheço. Agora, poxa, mas para aí, aquela que está sendo destruído, quais são as estratégias que a gente pode oferecer para preservar ou para conservar uma determinada região? Ora, a gente já sabe da importância dela. Pô,
Gente, hoje a gente já sabe muita coisa, inclusive uma discussão que é bastante interessante é o efeito estufa. Eu tenho, tanto é que é um assunto tão importante e ainda em alta, que eu fiz aqui no YouTube, tem uma aula exclusiva sobre efeito estufa, você pode acessar lá e entrar na discussão com a gente. Bom, então a gente elabora estratégias, olha a importância, teu professor perguntar, tua professora perguntar qual a importância de estudar ecologia, tu coloca aí, ao conhecer, você entende, ao entender você percebe a importância de preservar e de quais são as estratégias que você pode ter para conseguir conservar, preservar uma determinada região. Agora, olha só que interessante. E uma das coisas mais bonitas, quando a gente estuda a ecologia, a gente entende que todos os seres vivos fazem parte de um delicado equilíbrio, né? Parafraseando aí o Rei Leão lá. Então, gente, todos nós, e não falo nós como espécie humana, eu estou falando desde uma bactéria, até nós, sim, os organismos mais complexos, podemos dizer assim, nós todos estamos ligados. Você poderia chegar e falar, professor, eu desejo que as bactérias sejam extintas do mundo. Bactéria faz mal, nos causa doença, eu não quero mais bactéria. Se as bactérias hoje morressem, com certeza a gente morreria também. Pessoal, só basta lembrar que no nosso corpo tem bilhões, trilhões de bactérias vivendo e essas bactérias fazem bem para nós, vivem em associação. É claro que tem aquelas poucas que fazem mal e a ecologia estuda isso também. A ecologia estuda as coisas boas e também as relações entre os organismos que não são tão boas. Também vou falar disso nessa aula. Gente, todos fazem parte do equilíbrio. Você ouviu falar que se extinguirem as abelhas, já era. Vai causar um grande desequilíbrio ambiental? Sim. Imagina que as abelhas, elas polinizam diversas flores, diversas plantas, né? Diversas angiospermas, vamos ser chique. Bom, se essas angiospermas, se essas flores, se essas plantas dependem das abelhas, se elas forem extintas, quem vai polinizar elas? Como é que elas vão conseguir fazer essa mistura genética? Bom, vai ser muito menos eficiente. Então, consequentemente, nós temos que entender desse equilíbrio. Mas para aí, tubarão mordeu fulano de tal lá no, né? Que é horrível, são acidentes horríveis. E aí tu vai desejar extinguir os tubarões? Gente, eles fazem parte de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar fundamental. Então, quando a gente começa a perceber isso dentro da ecologia, inclusive nós nos colocamos como seres vivos e, portanto, fazemos também parte desse equilíbrio, e a gente reflete, poxa, mas parei, agora no Brasil, ainda bem, entrou em discussão e a gente está começando, já é proibido utilizar canudo de plástico, pessoal. Canudo de plástico. Aí tu pensa, mas peraí, o que tem um canudo? Um canudo? Pelo amor de Deus, são milhões de canudos todos os anos de plástico que a pessoa, né, fabrica lá em segundos, tu usa em 30 minutos, joga fora, leva centenas de anos para se decompor, e o que é pior, mata diversos animais marinhos que se alimentam, ou aves. Gente, basta tu colocar aí no Google aí diversas imagens, tu chega a ficar chocado, chega a ficar triste. Tudo isso a gente entende por causa da ecologia, ao estudar isso. Então as relações entre os seres vivos, depois ainda nessa aula eu vou colocar tudo que a gente estuda aqui e falar para vocês direitinho. Ok, então isso aqui eu poderia ficar falando horas aqui, que eu chego a me emocionar aqui de tão bonito que é, mas vamos passar para cá. Bom, dentro da ecologia existem duas linhas dos ecólogos. Por exemplo, aqueles que falam sobre teoria preservacionista, ou seja, preservar. Preservar é o quê? É restringir, olha o esqueminha, restringir o acesso humano a determinados locais. Por exemplo, tu fala, essa área aqui é uma reserva ecológica, vamos preservá-la. Consequentemente, você impediria que seres humanos tivessem acesso àquela região. Enquanto que tem uma outra frente que leva em conta a teoria conservacionista, ou seja, conservar. O que eles falam? Dá para conciliar o ser humano com a natureza. Eu, particularmente, gosto dessa segunda. Não seria necessário a gente proibir, claro, existem sempre exceções, mas não seria necessário a gente proibir o ser humano de fazer parte da natureza. A gente fala, não, o ser humano não pode aqui. Isso, para mim, não é o certo. O certo é fazer, tu pode fazer parte da natureza, mas você tem que entender da importância de conservar. Você tem que entender a importância que tu não pode desmatar ou jogar lixo ou simplesmente sair caçando os animais. Então é muito mais, ao meu ver, essa aqui, a conservacionista, a teoria conservacionista, por quê? Porque aí entra a educação também.
Você pega essa teoria, só que você mostra para as pessoas que nós fazemos parte da natureza e, portanto, estamos também fazendo parte desse equilíbrio. E aí temos que saber viver em harmonia, em paz, né? E todo mundo se dá bem. Bom, beleza. Isso aqui nunca vi cair assim em prova, mas, aliás, já vi uma questão de vestibular. É importante você saber a diferença entre preservacionista e conservacionista. Beleza, vamos lá. Níveis de organização. Se você acompanha o canal Biologia com Samuel Cunha, ou se você é estudante da Bioland, né, plataforma completa e especializada em biologia, você sabe que existem os níveis de organização estudados na biologia. Que a gente fala do átomo, molécula, célula, até a biosfera. Agora perceba, existem os níveis de organização estudados dentro da ecologia. Bom, a unidade básica de estudo, a unidade fundamental de estudo dentro da ecologia é o organismo. Perceba, o organismo é nós, é uma bactéria, é um fungo, é uma árvore. Agora perceba, essa é a unidade fundamental da ecologia. Mas quando a gente estuda ecologia, nós começamos pelo organismo, mas vai principalmente o estudo de populações. Quando a gente estuda uma população, estamos estudando organismos de mesma espécie. Eu já vou falar para vocês o que é espécie, né? Já ia falar, se eu não falar agora, tu me lembra, né? Infelizmente, estamos em vídeo aqui, mas é como se você estivesse aqui presente. Eu sinto a energia positiva de vocês e sabe, a força de vontade que vocês têm de ou aprovar numa prova, ou no vestibular, ou no Enem. Então vamos junto, que hoje eu estou emocionado também. Então imagina uma população, são organismos de mesma espécie, vivendo no mesmo local, com capacidade de reproduzir, né? Então estão no mesmo local e no mesmo período de tempo. Tu não vai, nós não fazemos parte da mesma população de alguém que viveu na tua cidade há 300 anos atrás. A população mudou. A população tem que estar vivendo ao mesmo tempo, então no mesmo período, numa mesma região. Então a gente fala, hoje eu moro em Curitiba, eu sou de Pelotas, do Rio Grande do Sul, eu moro 4 anos e meio aqui em Curitiba. Então eu faço parte, se você considerar Curitiba uma área, né, eu faço parte da população de pessoas de Curitiba. Agora te liga. 3 é o terceiro nível trófico estudado em ecologia. O que é uma comunidade? Considerando novamente Curitiba. Eu faço parte de uma população que está em Curitiba. Seres humanos, nossa espécie, Homo sapiens. Agora, se eu considerar em Curitiba a nossa espécie, mais espécie de todos os outros animais que aqui estão, de plantas, todos os seres vivos que vivem aqui em Curitiba, eu estou trabalhando com a comunidade. Então, o que é a comunidade? São as diferentes espécies, diferentes populações que vivem na mesma região, na mesma época, né? No mesmo período de tempo ali. Beleza? Então, organismo, população, tá aqui os desenhos esquematizados, e a comunidade, desenhos esquematizados. Tá? Gente, ó, esses desenhos aqui eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É uma artista que faz esses desenhos. Depois vocês encontram os artista, tatuador, inclusive. Eu vou me tatuar tudo agora, gente. Vou ficar cheio das tatuagens. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link pro Instagram dela, né, da Janaína. Daí vocês veem lá que maravilha os desenhos dela. Beleza. Aqui, ó, comunidade. Então, diferentes espécies, inclusive poderia colocar bactérias aqui, outras coisas. Aí tem ecossistema. Pessoal, ecossistema. Vamos voltar aqui, antes de falar do ecossistema, eu prometi para vocês falar o que é uma espécie. Falei indivíduos de mesma espécie. O que é espécie? Falando em biologia. São organismos que conseguem reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, olha só. Isso é o conceito de espécie. Agora vamos lá. Estamos com comunidades, diferentes espécies, vendo na mesma região e tudo mais. Agora vamos lá. Ecossistema. Gente, ecossistema é quando a gente considera a comunidade. Perceba, consideramos a comunidade mais os fatores abióticos, como a iluminação do sol, a radiação, o vento, o pH, a pluviosidade. Então o que é um ecossistema? É a comunidade, que é diferentes espécies, só que quando a gente considera também as condições climáticas, físico e químicas do ambiente. Tranquilo, né? E o que é uma biosfera? Bio, vida, esfera, biosfera, esfera de vida. Então aqui da Terra, a união de todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera, esfera de vida. Tranquilinho, né? Beleza. Gente, vamos ver quanto tempo aqui, tranquilo. Vamos ter mais um quadro, tá? Mais um quadro onde aí sim a gente vai entrar nos conceitos nus e crus que tem dentro da ecologia. Lembrando, eu falei para vocês procurarem lá o perfil da Janaína, que é a minha artista, né? Claro, esses desenhos são simples. Se vocês virem
uns outros desenhos de outros quadros aqui, o troço é louco. Aí tu fala, pá, professor, tu desenha tri bem. Aí eu chego lá, eu me esforço, mas aqueles desenhos lindões mesmo, que ocupa todo o quadro, a gente pede ajuda para nossa artista aqui. Ok? Um grande beijo, não, o quadro vai mudar, fica ligado. Então, gurizada, vamos continuar agora falando de alguns conceitos muito importantes dentro da ecologia, que servirá de base para depois você se aprofundar. Aqui tem todas as aulas, eu vou falar do que é mais importante, fazendo aquele super mapa mental, né? Aquele mapa conceitual dentro da ecologia. Então não se assustem, gente, com tantas palavras, que aqui eu fiz um mini dicionário e tal, mas eu vou explicar minuciosamente cada um desses termos. Primeiro, biocenose ou biota são sinônimos. Gente, biocenose ou biota é a comunidade em si, ou seja, quando se fala biocenose ou biota, está falando dos seres vivos que estão presentes no ambiente, na natureza, nos ecossistemas. Então falou isso. Guarda esse nome aqui, guarda esse primeiro que eu vou voltar, vou buscar logo mais de novo. Depois tem o biótopo. Biótopo. Falou em biótopo, é a pluviosidade, é o pH, é a radiação, é a iluminação, ou seja, é aquilo dentro de um ecossistema que não está vivo. Enquanto que biocenose ou biota é o que é vivo, o biótopo não é vivo dentro de um ecossistema. Beleza. Agora perceba que esses dois nomes, esses dois conceitos, eles podem vir um pouquinho diferente aí no teu exercício, na tua prova. Quando se fala de fatores bióticos, está falando do que é vivo. Portanto, quando se fala de fatores bióticos, vamos marcar aqui, nós estamos falando também da biocenose ou biota, porque são os seres vivos, é a comunidade. Porém, deixa eu mudar a cor aqui, quando estamos falando de fatores abióticos, a é negação, né? Vem do não vivo, então abio é não vivos, nós estamos falando, portanto, daquilo que não está vivo no ecossistema. E aí nós podemos fazer a ligação com o, aqui, deixa eu botar aqui, com o biótopo. Portanto, são sinônimos. Só que falados aí de um pouquinho de formas diferentes. É importante você, porque, gente, é muito nome. Pô, imagina tá lendo um parágrafo, uma prova fala, porque o biótopo, não sei o que, a gente já entra com biótico, fatores abióticos, fatores bióticos, enlouquece. Então é importante você fazer essa ligação. Eu sei, é chato, mas é necessário, né? Se nos cobra, a gente tem que saber e não podemos ficar aí, deixando para depois eu aprendo, agora é a hora. Beleza. Agora vamos lá, bioma. Gente, dentro da ecologia a gente fala muito em bioma. Tanto é que a gente fala, eu morava no bioma Pampa. Hoje moro na Mata Atlântica. Tu pode morar na Caatinga, na Amazônia, no Cerrado. Ou seja, eu vou falar um pouquinho mais aqui, tá, dos biomas. Perceba então o que é um bioma. Gente, eu botei 3 pontos porque o conceito não é só comunidade estável. Mas o bioma é uma comunidade estável onde a gente encontra um clima semelhante e uma fitofisionomia. O que é fitofisionomia? É a forma das árvores, da vegetação também semelhante. Pô, pra tu te lembrar aqui que é um bioma, pensa assim, ó. Imagina um avião sobrevoando a floresta amazônica. Poxa, tu não tá vendo um monte de planta, de árvore que parece tudo muito semelhante? Ora, faz parte de um bioma. Então eles têm que ter uma as plantas têm que ter uma forma, uma fisionomia semelhante. Isso é óbvio, porque como tem, cada bioma tem um clima característico, ao longo dos milhares, dos milhões de anos, ele selecionou indivíduos que são adaptados àquele clima. E, consequentemente, a vegetação ela se torna semelhante, parecida. É óbvio que existem vários estratos na mata e tal, tem muita variação. Mas, no geral, tu consegue olhar uma foto e ver, pô, isso aqui é Amazônia. Pô, isso aqui é Caatinga. Isso é Cerrado. Isso é Pampa. Isso é Mata Atlântica. Então, tu consegue diferenciar a partir da visão, né, de olhar ali. Isso, então, que é um bioma. Lembrando que temos os biomas brasileiros, biomas mundiais, vou falar ainda aqui. Depois, gente, isso aqui eu preciso muito que tu anote. Esses 2 terminhos aqui, ó. Cara do céu, isso confunde muitos alunos e cai direto em Enem, nos vestibulares. Cai direto mesmo, eu não estou brincando. A diferença entre habitat e nicho ecológico. Mas eu vou te explicar. Habitat é onde uma espécie vive. Fala, o habitat daquele determinado peixe é naquele açude do seu Zé, ele mora lá. É o habitat. É o local onde um inseto mora. O Acrocinus longimanus é um inseto lindo. Ele mora na figueira, numa árvore, na figueira.
Ele mora lá. Então o habitat é onde uma espécie vive. Agora te liga, o nicho ecológico é onde a espécie vive, mas todos o comportamento dela. Por isso eu coloquei que é multifatorial. O nicho de uma espécie é particular. Cada espécie tem um nicho. Embora espécies possam ter o mesmo habitat, cada uma tem o seu nicho. Podem ser nichos semelhantes, mas cada espécie tem o seu nicho. Então o nicho, onde é que tá? O nicho é multifatorial. É o comportamento, é com quem a espécie se relaciona, é o que ela se alimenta, é onde ela dorme, onde ela vive, quanto tempo ela descansa por dia, o quanto ela come, é multifatorial. Por isso, a gente costuma falar que o nicho ecológico é uma ideia. A gente não pode determinar 100% o nicho de uma espécie, porque ele é multifatorial, é todos os fatores. Então não te confunda, falou em habitat, é onde uma espécie vive. O nicho ecológico é onde ela vive, o que se alimenta, com quem ela se relaciona, o que ela faz, como ela, sabe? É tudo de uma espécie. Então é muito mais amplo. Se tu colocar multifatorial, tu não vai te esquecer aí. Belezinha, tranquilo. Ecótono. Gente, o ecótono é a zona de transição entre dois ecossistemas. Veja que eu já falei para ti que é um ecossistema no quadro anterior. Ecossistema é uma comunidade onde a gente também considera pluviosidade, radiação, umidade, pH, ou seja, é as coisas vivas e não vivas de uma comunidade, tá? Agora tu entende que um ecossistema, o ecossistema tem vários ecossistemas. Tu pode considerar o ecossistema um oceano, ou tu pode considerar a água acumulada no meio de uma bromélia. Ou tu pode considerar, sei lá, um bosque. O ecossistema tu pode considerar uma poça d'água, por exemplo. Agora o que é importante você saber, como existem muitos ecossistemas, é difícil tu determinar, muitas vezes, onde um ecossistema termina e começa outro. Tipo, aqui é um ecossistema, opa! A partir daqui é outro ecossistema. Existe geralmente o que a gente chama de zona de transição. Então esse desenhozinho eu vou apagar, mas só para vocês se ligarem agora. Não sei se vai aparecer, acho que vai, né? Parei, até caímos disso. Imagina que isso aqui seja um ecossistema. Imagina que isso aqui seja um ecossistema. O ecótono está aqui, ó. É a zona de transição entre dois ecossistemas. Portanto, você sabe, um ecossistema tem uma característica tal, tal. Quando chega nessa zona de transição, é como se as características desse ecossistema se misturassem com as características daquele outro, aí vai subindo aqui agora, opa, já estamos em outro ecossistema. Isso é interessante você saber com esse desenhozinho, ó. Então o que está em rosa aqui é o que a gente chama de ecótono, beleza? Tá, vamos apagar para não confundir os. Tranquilo. Biomassa. Gente, olha só, biomassa é a matéria orgânica dos seres vivos, de uma comunidade, ou se tu considerar de um ser vivo. Então falou em biomassa, pensa, tu pega a biomassa de uma planta. A biomassa está na parte orgânica, então você teria que ressecar ela, tirar toda a água, desidratar, para você pesar, por exemplo, a biomassa, porque é a matéria orgânica que está dentro dos seres vivos. A inorgânica não contaria nesse caso. Níveis tróficos ou nível trófico. Gente, o nível trófico ele está relacionado aqui, vou falar para vocês, em teia e cadeia alimentar. Quando você tem uma relação de passagem de energia, uma relação alimentar entre os organismos, você considera os níveis tróficos. Por exemplo, uma planta que está fazendo fotossíntese é a primeira de uma cadeia alimentar. Ela é a produtora, ela está produzindo. Então, se ela é a primeira de uma cadeia alimentar, é a produtora, ela é o primeiro nível trófico. Chegou aqui sei lá, um herbívoro se alimentou dela. O herbívoro está se alimentando do primeiro nível trófico, portanto o herbívoro é um consumidor e está, neste caso, ocupando o segundo nível trófico. Aí chega um carnívoro e come o herbívoro. Terceiro nível trófico. Ou seja, cada vez que você passa de um nível para o outro numa cadeia alimentar, você passa também de um nível trófico para o outro. Agora eu vou falar para vocês aqui um pouco mais sobre o que é produtor, consumidor, decompositor, beleza? Então se falou nível trófico, é claro gente, nível trófico, quando você assistir, eu tenho aqui no YouTube uma aula de cadeia e teia alimentar que eu explico detalhadamente com desenhos bonitões sobre isso aqui também, mas é bom você sempre se atualizar e a gente acompanhar isso aqui. Beleza, e aí tá falando em estudo, né? Professor, tá, esses são os principais, é óbvio, tem mais, professor, claro. Dentro de cada uma dessas aulas aqui, tem conceitos específicos, mas como são conceitos muito específicos, a gente estuda dentro de cada uma dessas aulas. Aí você tem, e essas são as aulas de ecologia que tem, as principais aulas de ecologia. Claro, a gente subdivide algumas delas
Mas isso é o grosso da ecologia, é o que você tem que saber. Na plataforma Biolândia a gente tem todas elas em ordem, completinhas, com apostila, lista de exercício, material, tudo lá. Tranquilo, foi o conceito. Agora vamos falar em si. Agora sim, é para aqueles caras. Professor, eu só estava estudando para uma prova, só queria saber alguns conceitos, não sei que não, mas agora é para aqueles que, não, professor, eu quero mesmo ecologia, eu preciso entender, eu vou fazer Enem, eu vou fazer vestibular, eu tenho que estar com tudo em dia e vamos fazer agora super mapa mental. Vamos lá, gente. Às vezes a gente fica cansado, né? Tem dias que a gente está muito cansado. Tem dias que a gente tá muito desanimado e a TV tá ali, tu tá aqui, a TV tá ali, tu faz aqui, olha aqui. Aí tu abre um vídeo, olha que coisa de chinelo. Tu abre um vídeo no YouTube e vai propaganda da Netflix. E tu, ai meu Deus! Aí tu quer pular, tem que esperar 5 segundos pra pular. E a propaganda da Netflix tá mostrando ali que tá o Stranger Things, saiu a nova temporada. E aí tu começa a ficar angustiado. Porque tu quer ver Stranger Things e a Netflix veio no teu rim ali, bem no vídeo que tu ia abrir pra estudar pra prova, deu propaganda da Netflix. Aí o cara fica louco, né? Mas aí que tá. A diferença é aqueles que fecham um olho, espera acabar ali, pula a propaganda, ouvir a propaganda, mas tem no seu peito aquela força de vontade que é passar numa prova, realizar o sonho, entrar na medicina, na enfermagem, na biologia, na matemática, no curso do seu sonho. Então vamos lá. O que estudamos dentro da ecologia, gurizada? Perceba. A ordem delas, claro, eu coloquei numa ordem que eu gosto de estudar dentro da biologia, dentro da ecologia, mas você pode mudar. Primeiro, cadeia e teia alimentar. Como eu estava falando para vocês, uma cadeia alimentar mostra a relação alimentar entre os diferentes níveis tróficos. Produtor, produtor primeiro nível trófico, consumidor primário, pá! Está no segundo nível trófico, pá! O carnívoro, terceiro nível trófico e assim por diante. Beleza? É isso que a gente está falando de uma cadeia alimentar. Mas o que é uma teia alimentar? Perceba que quando a gente estuda a cadeia alimentar é algo linear. De um para o outro, de outro para o outro, de outro para o outro. Só que na real, na natureza, não é assim. Na natureza é um pega para capar. Enquanto que tem um herbívoro aqui se alimentando, tem um carnívoro comendo ele, de repente vem outro carnívoro, come o carnívoro, de repente vem... Sabe, é uma loucura toda, velho. Tá todo mundo se alimentando ali. E aí que a gente fala, o topo da cadeia alimentar. O topo da cadeia alimentar é aquele, sim, que não é predado por ninguém. Pega aí, sei lá, leão, tubarão, são topo da cadeia alimentar. Só que no geral, você olha, eu coloquei teia alimentar hardcore, tá, não usa hardcore, mas bem completa. No Google tu vai ver que tem umas extremamente complexas. É óbvio que para nível de vestibular, de ensino médio, eles vão cobrar uma teia alimentar mais simples, porque eles querem ver o teu entendimento sobre aquilo. Só que é só tu imaginar na natureza, a realidade do troço é uma loucura mesmo, gurizada. Então a diferença é essa, cadeia, algo linear, e a teia, por isso que a gente fala teia, vem para cá, daqui um pouco tá puxando seta para cá, seta para lá, seta para cá, e aí parece uma teia alimentar. E aí, dentro dessa aula, a gente estuda aqui que é um produtor. O produtor estão no primeiro nível trófico, porque eles produzem, eles fazem fotossíntese ou quimiossíntese, mas vamos lá, o principal exemplo de fotossíntese, as plantas, eles são produtores. Os consumidores são aqueles que não conseguem produzir o seu composto orgânico. Então os consumidores consomem, dependem, em última análise, dos produtores. Se como é um herbívoro é consumidor. Um carnívoro é um consumidor. Nós somos consumidores. Ou vai dizer que tu faz fotossíntese? Não. A gente pode comer planta, mas também comemos, sobretudo, carne. Ah, mas eu comi arroz. O que é o arroz? Arroz vem de vegetal? Então quando nós estamos comendo arroz, nós estamos no segundo nível trófico, porque estamos nos alimentando de um produtor. E, enfim, isso é muito louco, é lindo até. E aí tem também os decompositores, que a gente não encaixa eles em nível trófico, porque os decompositores são aqueles que decompõem. É óbvio, pessoal, vocês têm que assistir essa aula aqui para se aprofundar um pouco mais, é só procurar Samuel Cunha, cadeia e teia alimentar, você vai encontrar aí no YouTube. Bom, pirâmides ecológicas. Gente, as pirâmides ecológicas são representações gráficas em formas de pirâmide, só que pode ser pirâmide invertida, pirâmide muito louca. Por quê? Porque daí tu consegue enxergar o que está acontecendo entre os níveis tróficos de uma maneira gráfica, o que fica muito mais fácil. Tu vai ver às vezes uma tabela. Tu olha uma tabela, tu entende rapidinho. Agora tu tem que ler um texto gigantesco, pô, tu te perde tudo lá nos dados. Por isso que a gente organiza. Então as pirâmides ecológicas servem para organizar essa relação alimentar entre os seres vivos. E aí tem pirâmides de número, ou seja, quantos animais se alimentam, ou quantos seres vivos se alimentam daqueles seres vivos, que se alimentam daqueles seres vivos e tudo mais. Tem de biomassa, ó,
pirâmide ecológica de biomassa, que a gente já falou aqui. Tem pirâmides ecológicas de energia, ou seja, a passagem de energia ao longo de uma cadeia alimentar, ao longo dos níveis tróficos. Interessante também, temos aqui no YouTube a aula de pirâmides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos. Gente, os ciclos biogeoquímicos, pensa comigo, tudo, a energia ela passa, né? Mas a matéria, imagina se a matéria não fosse reciclada. Imagina se a água que você bebesse hoje e você depois urinasse ali, fazer um xixizão aqui, e essa água do xixi nunca mais voltasse para ser reutilizada novamente. Cedo ou tarde, a água ia acabar. Ora, os dinossauros bebiam água. E nós hoje estamos bebendo água 65 milhões de anos depois. Significa que essa água teve que voltar para um ciclo. É um ciclo, assim como o carbono. Imagina, todos os seres vivos possuem carbono. Tá? Nós temos carbono aqui. Imagina se o nosso carbono não voltasse para um grande ciclo, para ser reaproveitado. Cedo ou tarde ia acabar o carbono, e como é que um ser vivo ia crescer? Não ia ter como. Então os ciclos biogeoquímicos dependem dos seres vivos, da geologia, né? E também de compostos químicos do ambiente para fazer a reciclagem. Então tem o ciclo do nitrogênio, ciclo do fosfato, ciclo do carbono, ciclo da água, enfim, ciclo, sei lá quantos eu já falei, mas a gente tem aulas para cada um desses ciclos. No YouTube eu devo ter aí, mas na plataforma tem de todos lá. Beleza? Então ciclos biogeoquímicos. No Enem, se você vai fazer o Enem, o ciclo mais importante para o Enem é o ciclo do nitrogênio, porque envolve umas coisas interessantes, até com plantas aí, bactérias, então tem uma relação bem interessante o ciclo do nitrogênio. Outra aula, interações ou relações ecológicas. Interações ecológicas ou relações ecológicas. Pensa, eu falei para vocês que a ecologia é a relação entre os seres vivos da mesma espécie, de espécies diferentes e com o ambiente. Bom, então uma das partes da ecologia estuda essa relação entre os seres vivos. Perceba que uma interação entre os seres vivos ela pode ser boa, a gente chama de harmônica, ou pode ser ruim, a gente chama desarmônica. É ruim quando pelo menos uma das partes que interagem está tendo perda. É boa quando nenhuma tem perda, né? Imagina, se tem uma parasita, imagina tem uma lombriga dentro de ti. Para a lombriga tá bem ali, tá com abrigo, tá se alimentando e tal. Mas e para você? Você está perdendo nutriente para ela. Pode ficar doente até morrer. Então não é bom. Nesse caso é desarmônica. Ainda, quando a gente estuda interações entre os seres vivos, a gente pode falar que ela é intraespecífica dentro da mesma espécie ou interespecífica, relações entre espécies diferentes. Feito. Dinâmica de populações, a gente estuda como as populações, diferentes populações, sobrevivem ao longo do tempo. Então você pode pegar duas populações e a gente sabe que uma depende da outra. Imagina um herbívoro e um carnívoro. Se tem muito herbívoro, como é que vai acontecer a dinâmica da população de carnívoros? Tem muita comida, eles se reproduzem muito rápido. Só que agora tem muito carnívoro. O que vai acontecer com os herbívoros? Eles vão começar a ser caçados. E agora, tá faltando comida. O que vai acontecer? Os carnívoros vão morrer. Agora tem pouco carnívoro. Os herbívoros se dão bem. E é uma dinâmica de populações. A gente estuda isso aí, também temos aulas específicas. Sucessão ecológica, gente, é uma área da ecologia que a gente estuda como se dá a passagem ao longo do tempo de uma determinada comunidade. Supondo, entrou em erupção um vulcão, e surgiu uma nova ilha aí do lado, aqui no Brasil, aqui do lado do Paraná, uma ilha gigantesca. É uma ilha que não tem nenhum ser vivo ali, porque recém surgiu, né? O que vai acontecer ali? Ora, não vai do nada, da noite pro dia, nascer uma gigantesca araucária lá. Antes de vir plantas grandes, normalmente vem as plantinhas pioneiras, resistentes, pioneiras, que ficam ali, e elas começam a explorar o ambiente. Agora, quando tem a comunidade pioneira, as primeiras, vem uma comunidade secundária, vem outros seres vivos, outras plantas. Agora o clima tá bom aqui para mim. Aí chega, daqui a um pouco já tem umas plantinhas mais altas, e vai mudando até chegar na comunidade estável, uma comunidade chamada de clímax. Ou seja, a sucessão ao longo do tempo que uma comunidade sucede a outra. Porque determinada comunidade só consegue entrar ali se tem uma outra comunidade. Então ele vai mudando ao longo do tempo. Também, todos aqui a gente tem uma aula específica disso. Os biociclos são ciclos que acontecem em água doce, em água salgada, no solo. Muita gente passa batido por isso aqui, mas a gente tem essa aula, é importante a gente estudar. Os biomas, gente, tem os biomas mundiais, que são padrões, como a gente está falando aqui,
São padrões que tem ao longo que a gente pode observar de clima no mundo. Só que para o Brasil, óbvio, os vestibulares, o Enem, tem que cobrar principalmente os biomas brasileiros. Tá? Que tem lá Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata, os Pampas, Mata Atlântica. São 6 principais e tem os secundários ali, que a gente também estuda, né? É importante a gente estudar sempre a mais, sempre dar um passo a mais. Quando a gente estuda os biomas, a gente tem que estudar qual é a vegetação que ele tem, é o que a gente está falando, fitofisionomia. Opa, aqui não, aqui não. Opa, onde é que está? Aqui em cima. E também a gente estuda os animais que ali vivem, quais são as características e tal. E humanidade e ambiente. Gente, essa última aula é muito importante, porque como eu disse para vocês, muitas vezes a gente não se considera natureza. A gente, para aí, é eu e os animais, como se a gente não fosse animal. É eu e a natureza, como se a gente não fizesse parte da natureza. E aqui a gente faz uma super reflexão de que nós fazemos parte também da natureza. E, consequentemente, nós temos que saber utilizar. Lembra, voltando lá para o início da aula, quando a gente fala sobre preservar, sobre conservar, sobre entender, né, conhecer os funcionamentos, a gente começa a entender que, se eu fizer isso, pode causar um impacto ambiental. Esse impacto ambiental vem a se relacionar. Então, dentro aqui da humanidade e ambiente, nós estudamos efeito estufa, poluição de águas, né, de rios e oceanos. A gente fala sobre poluição do ar, muitas coisas, efeito estufa, como disse para vocês. E, gente, isso aqui é muito interessante mesmo. É uma aula para que a gente reflete, a gente chega a escorrer uma lágrima do meu olho esquerdo aqui, dando essa aula, principalmente quando a gente começa a ver imagens muito fortes sobre isso. Né? Voltando à história do canudinho, mas é só um canudo, mas somos só 8 bilhões de pessoas, são só 8 bilhões de canudo, imagina o prédio que faria uma montanha de canudo. Isso espalhado pelos oceanos. A gente sabe, uma sacola plástica que tu joga no mar, vem lá uma tartaruguinha e fala, opa, lá é um quinidário que eu quero me alimentar. Aquela de lá é uma sacola plástica, olha que palhaçada, né, gente? Isso aqui, enfim, é só uma reflexão. Aqui no final, eu coloquei 3 assuntos muito importantes, eu não sei como estamos com o tempo, já passou. Então, isso aqui, gente, são ideias, conceitos dentro da ecologia importantíssimos, só que algo extra, né? Para aquele que quer seguir um pouquinho mais, eu vou fazer uma reflexão curta para cada um desses 3 anotações que eu fiz aqui. Primeiro, existe a chamada e linda, a hipótese Gaia. A hipótese Gaia, ela considera o planeta Terra como se fosse um grande organismo. Presta atenção, eu estou falando da hipótese Gaia. É como se a Terra fosse um grande organismo capaz de se autorregular. Ela produz o seu... tu entende que ela pega o planeta Terra como se fosse um organismo. E o que um organismo faz? Consegue sua energia. Se está doente, tem que se recuperar. E a Terra faria isso. Então, segundo a hipótese Gaia, ele considera que, nós poderíamos ser uns parasitas em cima da Terra. Então, o que vai acontecer conosco? A Terra vai tender a nos eliminar e ela se reestabelece. É como se fosse um grande organismo. Então, eu aconselho vocês a lerem um pouquinho mais sobre a hipótese Gaia, saber, entender. Claro, não é uma hipótese, né? É um jogo que se coloca aí, é uma ideia que se joga na comunidade científica para que a gente possa discutir e refletir, mas é bem interessante. Aqui, gente, nesse segundo que eu coloquei, é um troço muito louco. Velho, fala sobre extinção. Pensa comigo. Primeiro vamos refletir o que é extinção. Extinção é algo natural. Isso a gente não pode negar, sempre extinguir. Existem mais espécies extintas do que espécies vivas hoje. Ó, que tem mais de 1 milhão de espécies aí só descritas, ainda mais milhões para descrever. Então a extinção é uma coisa que sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Beleza. O que a gente tem que pensar é o quanto nós estamos influenciando ou acelerando a extinção no planeta Terra. Outra coisa que a gente tem que refletir sobre extinção é, por que a gente preserva o urso polar e a gente não preserva uma espécie de borboletas ou uma espécie de barata silvestre que tem, uma barata selvagem? Porque o urso polar é bonitinho, tudo bem, o urso polar é bonitinho, nos dá compaixão. Eu considero que tem que preservá-los, tem que evitar que eles entrem em extinção, claro que sim. Mas, ecologicamente falando, você preservar outros insetos ou outros organismos, você também está contribuindo para o que a gente discutiu no início, que é o equilíbrio. Então, extinção é um processo natural, mas a gente não pode acelerar. Não importa qual espécie. Tem gente que fala, mas para aí, besouro tem que ser extinto, barata não tem que existir.
Não estou falando de pragas, porque existem baratas que viraram pragas, né? Planeta fuliginosa, planeta americano. Essas baratas de esgoto, nossa, isso é praga. Mas, sobretudo, existem 99% de espécies de baratas que não são praga, que estão aí na natureza servindo de um delicado equilíbrio. Aí chegou o carinha lá, deixa eu ver o nome dele que eu sempre esqueci, é John Callon. John Callon, eu não sei pronunciar, é por aí que se fala. John Callon, ele fez um experimento chamado Universo 25, ou lá na década de 60. Ele trabalha com comportamento, o cara trabalha com psicologia e tal. O que ele fez? Bom, ele pensou assim e fez um experimento lindo, que é nojento. Lindo que é nojento. Ele pegou um espaço muito grande e ele chamou de Utopia dos Ratos, ou como eu disse, Universo 25. Ele colocou 4 casais de ratos lá, só que o troço tinha vários andares, muitas casas, suportaria uma população de milhares de ratos. E ele colocou alimento, tinha alimento disponível para os ratos a todo momento, tinha lugar para eles morarem, o pessoal limpava a casa e ali eles viveram. Muito bem, esses 4 eles se davam muito bem, cada um tinha o seu espaço. Só que de 4 casais, daqui a alguns anos, pouco tempo, alguns meses depois, começou a ser centenas, milhares de ratos vivendo num ambiente confinado, que antes de um baita de um espaço, todo mundo vivia muito bem, tinha feliz para sempre, tinha casa para todo mundo, tinha comida para todo mundo, estava tudo muito limpinho, eles viviam muito, muito felizes. Só que o que aconteceu? Quando houve uma superpopulação, começou a haver competição por espaço, por alimento, por parceiros, por territórios, e aí os caras começaram a se matar, os próprios ratos começaram a brigar. Incrivelmente, poucos anos depois do início do experimento, toda aquela população que antes vivia num paraíso, se extinguiu. Gente, acabaram os ratos. Não é que foi um monte, daqui um pouco caiu a população, depois subiu, não. Eles se extinguiram. O cara chegou a uma conclusão muito apocalíptica. Ele falou, olha, o que vai acontecer com os seres humanos é a mesma coisa que aconteceu com os ratos. Ele fez um camundongo, depois foi pro rato e deu a mesma coisa. Aí ele pensou assim, com os seres humanos, por enquanto tem espaço para todo mundo, tem comida para todo mundo, mas o que vai acontecer quando tiver muito ser humano? Muito onde a terra não suporta, onde não tenha mais espaço nem comida para tantos. Segundo ele, a gente ia começar a se matar. É óbvio que a nossa espécie, a gente desenvolveu alguns mecanismos de autoconsciência, enfim, a gente toma medicamentos, coisas que nenhum outro ser vivo consegue desenvolver medicamentos, a gente tem ferramentas, a gente tem as nossas características próprias, que teoricamente a gente pensa, não, mas isso não vai acontecer. Segundo o carinha lá, é louco, velho. Troço, então, eu também aconselho vocês a lerem, e tem até vídeo no YouTube aqui falando sobre o Universo 25, só cuidado se cair, puxa vida, propaganda Netflix, tu não cai nela, hein? Bom, e depois tem o princípio de Gauss, o princípio de Gauss também é chamado de princípio da competição exclusiva, ou seja, pensa comigo, quando duas espécies têm nichos ecológicos muito semelhantes, elas têm uma competição muito forte, né? Eu vou apagar esse início aqui para mostrar para vocês em desenho, tá? Isso aqui também, temos outras aulas de ecologia, que eu falo, eu trabalho com isso em outras aulas, já ensinei em outras aulas, só que é importante, lá na plataforma a gente tem aqui falar para vocês também. O princípio de Gauss, ou da exclusão competitiva, ela diz o seguinte. Bom, vou fazer os desenhos aqui, vamos me acompanhar daí, gurizada. Vou anotando aí. Ele pegou 2 protozoários do gênero Paramecium e ele viu que eles tinham nichos semelhantes. Já disse para ti, nenhuma espécie tem nicho idêntico, mas tem nicho semelhante, se alimenta da mesma coisa, sei lá, tem o mesmo comportamento ali, um comportamento semelhante. E ele viu que a espécie 1, sozinha, ficava muito feliz. Vivia muito bem entre os seus companheiros da mesma espécie, alimentavam, uns morriam, outros nasciam e ficava ali numa boa. Ele viu que a espécie 2, isolada, num potinho onde ele estava cuidando, também tinha o mesmo sucesso. Tranquilo. Aí o que ele fez? Bom, por isso que a gente fala princípio de Gauss. Foi o Gauss que fez isso aí e chegou à conclusão. Ele pensou, e se eu juntar essas 2 espécies no mesmo pote? Como é que vai acontecer a competição delas se elas têm um nicho semelhante? Veja, a mesma espécie dava bem, mas 2 espécies diferentes. Olha o que aconteceu. A espécie 1, amarelinha, ela foi sofrendo mais, conseguiu sobreviver.
a espécie 2, ela teve um crescimento populacional e se extinguiu. Uma das espécies acabaram se extinguindo. E esse princípio Gauss, ela diz então assim, ó, que duas espécies, quando juntas no mesmo ambiente e elas têm um nicho ecológico semelhante, elas não podem coexistir. Uma dessas espécies entrará em extinção. Uma coisa interessante também, que você pode se aprofundar dentro da ecologia. Gente, eu me passei tanto nessa aula, que até deu um corte aí, porque depois de um tempo a câmera para. Mas é isso, gente. São conceitos importantes que vocês podem levar em conta, tá? Passamos um pouquinho, como eu estava falando aqui, do tempo da aula, mas o recado foi dado. Ok, gente? Ó, faço convite novamente para vocês. Aqui na descrição do vídeo está aí todos os links que eu falei para vocês durante a aula. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal, é muito importante para valorizar o trabalho árduo aqui do professor. Se você quiser todo o conteúdo completo de biologia, e não só todas as videoaulas, como listas de exercícios, simulado, apostila, tudo mais, o link da minha plataforma está aqui também na descrição do vídeo. Entra lá, será direcionado para a plataforma. E é isso, gurizada. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Foi uma aula aí com bastante informação, mas um assunto muito importante também para o Enem, para os vestibulares. Um grande beijo, um grande abraço e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau.